Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje daremos início à nossa nova unidade, a unidade 5, certo? A unidade dos números racionais. Mas o que são os números racionais? São os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses daí serão alguns conteúdos que vamos ver durante essa unidade. A ideia de fração, os tipos de fração e divisão, fração de quantidade, frações equivalentes, simplificação de frações, comparação, operação com as frações, operação de adição, subtração, multiplicação e divisão, e frações de frações. Esse conteúdo começa na página 152 e vai até a página 185. Bom, mas o que são frações? Fração é um número que representa partes de um todo ou inteiro. Alguns exemplos aí do uso de frações que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Quando estamos fazendo receitas culinárias, quando vamos dividir a conta do restaurante com um grupo de amigos, não só a conta, também a comida, né? Também nós podemos observar no tanque de gasolina de alguns veículos, certo? Bom, mas como a fração é composta? Ela é composta do numerador e do denominador. O numerador é o número que fica acima do traço. Ele indica quantas partes tomamos do todo ou quantas partes nos resta, certo? E o denominador é o número que fica abaixo do traço. Ele indica quantas partes a unidade ou todo foi dividido. Por exemplo, deixa eu pegar o lápis aqui para explicar melhor para vocês. Por exemplo, nós temos essa pizza aí, né? Ela foi dividida em 8 fatias, certo? Então, no denominador, a gente coloca 8, porque é o total de partes que o todo, né, que a unidade foi dividida. Ela foi dividida em 8 partes. No numerador, a gente coloca o número que a gente retirou ou que ainda resta. Nesse caso, tem 8 aqui, porque a gente não retirou nenhuma fatia e nos resta 8, né? Então, 8 sobre 8. Aqui, ó, nessa daqui, tá marcando aqui, ó, 5 oitavos, ok? Porque a gente tem aqui, ó, 5 fatias de 8 ainda. Mas quantas fatias foram tiradas? Então, a gente vai colocar no denominador 8, porque é a parte, né, que foi dividida, quanto foi dividida a parte, o todo. E aqui em cima, no numerador, a gente vai colocar quantas fatias foram retiradas, que nesse caso, 3. Então, a gente tem 3 oitavos, ok? Foram retirados 3 oitavos, né? A gente tem 5 oitavos. Deixa eu passar para o próximo exemplo. Bom, nós temos aqui uma pizza que foi dividida em 4 partes. Então, esse número 4 vai ficar no denominador, certo? E quantas fatias foram retiradas ou ainda resta? Aqui nesse caso, ó, 4, né? Ok? Analisando essa outra aqui, a gente sabe que essa pizza foi dividida em 4 partes. Então, a gente coloca o 4 no denominador. E quantas fatias? Pizzas não. Quantas fatias foram retiradas? 1, 2, 3. 3 fatias. Então, 3 quartos dessa pizza já foram comidos, né? E sobrou quantas partes? Foi dividida em 4 e nos resta aqui, ó, 1. Então, nós temos ainda 1 quarto, certo? 1 quarto dessa pizza ainda pra gente comer, né? A gente já comeu 3 quartos, ok? Então, é isso, gente. Assim, em relação a como a gente vai representar, a gente tem que olhar quanto foi dividida, em quantas partes o todo foi dividido, a gente vai colocar no denominador.
Quantas partes foram retiradas? A gente coloca no numerador. Ou quantas partes ainda nos restam? Como aqui, nós temos o exemplo, né, do 1, certo? Agora, outra coisa que eu quero falar com vocês é da leitura, certo? A leitura tem algumas regras. Se o numerador for igual a 1, certo? E o denominador for de 2 a 9, a gente lê da seguinte forma que está representando aí para vocês. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, certo? E os demais aqui, né? Deixa eu passar, voltar. Agora, se o numerador for diferente de 1 e os denominadores variar, né, de 2 a 9, a gente acrescenta o S, né? Porque a gente está falando de algo que é mais do que 1, tá no plural, né? Então, a gente tem 2/3, 3/4, 4/5. Então, a gente sempre acrescenta o S, né? Se o numerador for diferente de 1. Agora, quando a gente fala de denominadores maiores do que 10, a gente sempre vai acrescentar o avos. Então, vai ficar 1/11 avos, 1/12 avos. E vocês estão prestando atenção que a gente não tem vírgula e não tem nem i. É o nome por extenso, né? Não tem pausa, né? 1/11 avos, 1/12 avos, 1/13 avos, certo? Agora, se a gente for trabalhar com os denominadores que são múltiplos de 10, a gente sempre vai falar assim, 1/20, 1/30, 3/40, certo? Prestando atenção no numerador, né? Que se for maior do que 1, a gente vai acrescentar o S, certo? Então, é isso, gente. Vou passar uma atividade para vocês, tá? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Um beijo e até mais!